A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Voltamos com mais um dia da campanha de 21 dias com o tema Aprenda a Depender de Deus. Então, todos os temas que você vai ver aqui ao longo dessa campanha é para te levar para esse nível de dependência de Deus, para esse nível de proximidade e confiança em Deus, de você depender de Deus na sua vida, de você querer a direção de Deus para a sua vida, ser dependente de Deus, abrir mão da autossuficiência, porque não somos autossuficientes, nós somos limitados. E quanto mais cedo a gente entender que a gente depende de Deus, mais você vai conseguir compreender a importância de aprender a depender de Deus. E tudo que você vai ver aqui durante esses 21 dias é para te levar para este lugar de dependência de Deus. Então, hoje é o terceiro dia. O tema de hoje é: a Bíblia é um manual de vida. Então, assim, a Bíblia foi o livro, foi a carta de Deus para nós, para nos ensinar a viver uma vida feliz aqui na Terra. Quem não quer ter uma vida feliz aqui na Terra? Deus te deu o dom da vida e Ele quer que você seja feliz aqui na Terra. E para isso Ele deixou um manual, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Então, esses 3 primeiros dias nós falamos sobre adoração, nós falamos sobre oração, nós vamos falar agora sobre a Bíblia. E esses 3 pontos fazem parte do seu momento com Deus. Decida ter tempo para Deus todos os dias. Tire um tempo para estar na presença de Deus. Você adora, você ora e você medita na palavra de Deus. E quando você medita na palavra de Deus, tenha o seu caderninho para você anotar aquilo que Deus falou com você. E antes de começar a ler, você fala: neste momento eu estou aqui. Quando você for tirar o seu tempo com Deus, todos os dias, você fala: neste momento eu estou aqui na presença da Trindade Santa, do Deus Pai, do Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e do Deus Espírito Santo. Neste momento eu convido o Deus do amor, que é a Trindade Santa, para estar aqui comigo, para me revelar as Escrituras Sagradas. Eu quero conhecer o Deus do amor, eu quero entender a palavra de Deus, eu quero entender a palavra do Deus do amor, eu quero entender a verdade. Eu quero compreender a Bíblia através da verdade. Tira as escamas dos meus olhos, Senhor, e me revela a tua palavra, a palavra do Deus do amor. Então você está convidando o autor da vida para estar com você. Você está convidando Deus para estar ali conversando com você através da palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. É um manual de vida que Deus nos deixou para termos uma vida feliz aqui na Terra, em todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que conhecer a palavra. E nós temos que conhecer a palavra na presença do dono da palavra. Para você não entender a Bíblia do jeito que você bem entender, mas entender a Bíblia de acordo com a maneira que Deus quer que você entenda. Recebendo a revelação do céu para você. Certo? Então vamos lá, tem muitas pessoas que têm dúvida, tem muitas pessoas: a Bíblia foi um livro escrito por homens. Tem pessoas que falam que a Bíblia é uma mentira, mas não, a Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia é a palavra do Deus vivo. A Bíblia é a palavra do Deus vivo. A Bíblia é a palavra do Deus vivo. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que entender e viver a palavra de Deus. Decidir colocar em prática a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela só vai se tornar real na nossa vida. Você só vai conseguir ver a palavra de Deus se fazendo real na tua vida se você colocar em prática. Então, vamos lá. A Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Segundo Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
Então, quando nós buscamos a palavra de Deus vai nos ensinar como viver. Como viver. Todas as situações que nós passamos na vida têm uma solução dentro da Bíblia. Tem uma solução dentro da Bíblia. Então, a palavra de Deus é útil para nos ensinar a viver nessa vida. Para a repreensão e para a correção, Deus nos corrige através da sua palavra. A palavra de Deus nos repreende, ou seja, ela nos confronta. Ela confronta os nossos pecados, ela confronta a nossa maneira de enxergar a vida, ela confronta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras que saem da nossa boca, as nossas atitudes, as nossas escolhas. A palavra de Deus nos repreende e nos instrui na justiça. Como andarmos retamente diante de Deus. Então a palavra, ela é inspirada por Deus, ela é divinamente inspirada. Foi escrita por homens? Foi, mas inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Veio direto do trono de Deus, a palavra de Deus, para aquelas pessoas que escreveram, mas é um livro de Deus, é a palavra de Deus, é um livro sagrado. Vamos lá, a palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Está escrito em João 6,35. Então, a palavra de Deus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida e a palavra de Deus é o pão da vida. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que Jesus é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a própria palavra. É a própria palavra. Tudo que está escrito na Bíblia, Jesus Cristo de Nazaré pratica. Então, porque ele é o Verbo, ele é a própria palavra. E ele é o pão da vida. Então, a palavra de Deus é o nosso pão diário. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Todo o nosso ser necessita de ser alimentado pela palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias. E quem crê em mim nunca terá sede. A palavra de Deus mata a nossa sede. A sede das nossas emoções. A sede espiritual que existe dentro de nós. A palavra de Deus cessa essa sede que existe dentro de nós. Deus é fonte de vida, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então, na tua luz, quando estamos em Deus, estamos na luz de Deus. E dessa maneira nós veremos a luz. Nós veremos claridade. A nossa vida ficará cheia de claridade. Porque em ti está o manancial da vida. Deus é um manancial de vida. Você está sedento por vida? Você quer ser uma pessoa cheia de vida? Busque Deus. Busque a palavra de Deus. Busca obedecer a palavra de Deus. Esse versículo que eu acabei de ler, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz, está em Salmos 36:9. Em João 4,14 diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Oh, aleluias! A palavra de Deus é a água que Jesus nos oferece. É a água que mata a nossa sede. Olha o que ele diz: quem beber dessa água que eu lhe der, nunca terá sede. Você não terá sede de nada. Você não terá sede de amor, você não será uma pessoa carente, você não será uma pessoa, você será curado. A palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos liberta. Você não terá sede de amor, sede de atenção, sede de tantas sedes que o ser humano tem, sede de vencer, sede de vitória, sede de que mais que o ser humano tem? Sede de amor, sede de realizar sonhos, sede de paz, sede de alegria, sede de bondade no coração, sede de paciência, sede de sabedoria, sede de prudência, sede de coragem, sede de força. Tudo isso o ser humano tem sede. Então a palavra de Deus mata a nossa sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca terá
sede. A palavra de Deus mata as nossas sedes, as sedes que o ser humano tem. Pelo contrário, a água que ele der se tornará lá uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, quando você se alimenta da palavra de Deus e você começa a beber dessa água, e como é que a gente bebe dessa água? Praticando a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus no nosso dia a dia. É dessa maneira que a palavra vai nos curando, vai nos libertando, vai nos transformando. E ela se torna uma fonte de água que jorra de nós. Você vai se tornar uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, quando você pratica a palavra, essa água vai te lavar, vai te limpar, vai te restaurar, vai te libertar, vai te curar e vai se tornar em você uma água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, você pratica tanto a palavra que você se torna uma fonte de água de vida. As suas palavras são palavras de vida. O seu olhar é um olhar cheio de vida. Você caminha cheio de vida. Você segue a sua vida cheio de vida a te levar para a vida eterna. E a obediência a Deus, o conhecimento de Deus e a obediência à palavra de Deus te leva para a vida eterna. Te leva para o céu. João 4,14. Então, a palavra de Deus mostra para o ser humano quem ele é. Você quer saber de verdade quem você é? Medite na palavra de Deus. Do jeito que eu te falei para meditar. Convidando a presença da Trindade Santa. E Deus vai te mostrar. A palavra de Deus mostra para o ser humano quem ele é. Olha o que está escrito em Hebreus 4,12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Oh, aleluias! A palavra de Deus tem poder de te curar, de te libertar, de te transformar. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela nos corta, a palavra de Deus nos fere. Mas não é ferida para nos matar. É uma ferida para nos curar, para nos libertar, para nos transformar. É só a gente aceitar o confronto de Deus. Porque ela nos corta, ela nos fere. Porque esse cortar, esse ferir, é porque incomoda. A palavra de Deus incomoda a nossa carne, incomoda o nosso ser, quando a gente começa a buscar a palavra de Deus, porque nos confronta. Confronta os nossos pensamentos, confronta os nossos sentimentos, confronta a nossa maneira de enxergar a vida, confronta as palavras que saem da nossa boca, confronta o que a gente guarda no mais profundo do nosso ser. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. A palavra de Deus nos divide, cura o nosso espírito, cura a nossa alma, juntas e medulas, e cura o nosso corpo. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus nos revela quais são os nossos verdadeiros pensamentos, o que tem dentro da nossa mente, qual é o propósito do nosso coração. A palavra de Deus revela as profundezas que existem dentro do nosso coração. A verdadeira intenção, os verdadeiros propósitos do nosso coração. A palavra de Deus revela. E isso incomoda, isso nos incomoda. Porque corta, nos fere, incomoda, machuca. Mas a decisão mais sábia é a gente aceitar esse confronto da palavra de Deus. É a gente continuar bebendo da palavra de Deus. Para matar a nossa sede, para sermos curadas, para nos transformarmos numa fonte de água viva. O pai corrige o filho a quem ama. Porque o Senhor corrige a quem ama. E açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. Então, Deus nos corrige através da sua palavra. Deus nos açoita. Deus nos açoita. Deus açoita todo filho a quem recebe. Todo aquele que Deus recebe como filho, todo aquele que quer se tornar filho de Deus, Deus corrige.
Por isso que o crente passa pelo deserto. O deserto é a correção de Deus. E quando a gente decide receber a correção de Deus, nós somos curados, nós somos tratados, nós somos libertos, nós somos transformados. Provérbios 3:12 diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O pai, ser humano, repreende ao filho a quem quer bem. A mesma coisa é o Senhor. Ele repreende a quem ama. Ele corrige a quem ama. Nós precisamos de correção. Todo ser humano precisa de correção, porque a palavra do Senhor diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Nós estamos separados de Deus. O pecado nos separou de Deus. É por meio de Jesus Cristo de Nazaré que nós nos reaproximamos de Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É por meio de Jesus Cristo de Nazaré. O pecado da desobediência nos deformou a nossa identidade. A palavra do Senhor diz que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus. Deus tem a aparência de Deus, o formato de Deus. É de ser humano. É de ser humano. Então, a imagem de Deus, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus é a imagem de ser humano. E semelhança, a mesma natureza, só que sendo ser humano. Nós tínhamos a mesma natureza de Deus, mas sendo ser humano. Não deuses, ok? Sendo ser humano. Mas nós tínhamos a imagem e semelhança de Deus. Agora, Adão e Eva pecaram, pecado da desobediência, nós somos deformados. A nossa natureza foi deformada. Por isso que Deus nos repreende. Por isso que nós temos que receber o açoite de Deus para sermos curados, para termos a nossa mente renovada. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? A sua mente precisa ser renovada. E não tem como ter uma mente renovada sem obedecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que renova a nossa mente. Oh, aleluias, glória a Deus. Na Bíblia aprendemos quem é Deus. Jeremias 31:3 diz: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então Deus nos ama com amor eterno, e com a benignidade dele, ele nos atrai. Tem versículos que falam: com cordas de amor eu te atraí. Deus nos chama para perto dele através do amor dele. Em 1 João 4:8 diz: Deus é amor. Você quer conhecer Deus? Então se aproxime de Deus, querendo conhecer o amor dele. Deus, eu quero conhecer o teu amor. Eu quero conhecer o Deus do amor. Deus, eu quero experimentar do teu amor. Deus, eu quero experimentar do teu cuidado de Pai comigo, Senhor. Me revela o teu amor. Me ensina a te amar como o Senhor merece. Porque essa é a identidade de Deus. Deus é amor. Ele quer se revelar a nós como Deus do amor. Ele quer revelar a identidade dele de amor para nós. Então, quando você busca Deus dizendo: Deus, eu quero viver o teu plano. Me diz qual é o teu plano. No primeiro momento, Deus não vai te revelar. Não vai te revelar, porque primeiro, ele quer revelar o amor dele. Primeiro, Deus quer revelar para você quem ele é, antes de te revelar o que ele tem para você. Guarde isso nas profundezas do teu ser. Deus nunca vai revelar para você o que ele tem para você antes de se revelar quem ele é. Quando ele se revela para você quem ele é, quando você decide buscar Deus para saber quem Deus é, e Deus é amor, e você quer experimentar desse amor de Deus, você quer ser curado, liberto e transformado pelo amor de Deus, você quer aprender a amar Deus, aí no momento certo, depois que você busca esse relacionamento, essa intimidade com Deus, ele vai te revelar o que ele tem para você. Mas Deus nunca vai te dizer o que ele tem para ti, qual é o plano dele para tua vida, antes de se revelar quem ele é. Primeiro ele se revela quem ele é. E se você decidir querê-lo,
Ó, eu sou assim, Deus fala assim, Deus se revela quem ele é. Ele fala, eu sou assim, essa é a minha identidade. Você me aceita? Você me quer como seu filho, se tornar meu filho por adoção, é assim que dá na Bíblia. Nos tornamos filhos de Deus por adoção por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Aí você diz, quero. Então você começa a se relacionar com Deus, com a Trindade Santa, buscar Deus, adorar, orar e meditar na palavra de Deus. Até que chega um momento que Deus fala pra você o que ele tem pra você, o propósito que ele tem pra tua vida. É assim. Primeiro Deus quer revelar a identidade dele de amor. Deus é amor. Queira conhecer o Deus do amor. Na Bíblia, aprendemos que Deus tem um plano para nós. Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quais são os pensamentos que Deus tem por nós? Os pensamentos que Deus pensa sobre nós, pensamentos de paz e não de mal. Deus pensa coisas boas para nós. Deus pensa coisas boas de nós. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Muitas vezes você não consegue enxergar as suas qualidades, as suas características positivas. E Deus, quando você busca Deus, Ele te conta. Ele te conta as suas qualidades. Ele te conta as áreas que você precisa de transformação também, porque Ele é Pai e o Pai corrige. Então, nesse versículo mostra que os pensamentos de Deus para nós é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para vos dar a finalidade que você espera da tua vida. Esse é o pensamento do Senhor para a tua vida. Olha só o que diz João 10:10. Eu vim para que Jesus disse, Jesus Cristo de Nazaré, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero deixar bem claro para você que o Jesus da Bíblia, não existe outros Jesus. Só tem um único Jesus. O único Jesus da Bíblia é Jesus Cristo de Nazaré. Lúcifer, quando estava na terra, mentia para as pessoas dizendo que era Jesus. Ele não é Jesus. Ele é um mentiroso. Só existe um Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus tem uma vida de abundância para nós. Está escrito em João 10:10. Isaías 55, do 8 ao 9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os planos de Deus para a tua vida são maiores. O caminho que Deus tem para a tua vida é maior. Cláudia, como eu consigo viver? Como eu consigo viver essa vida de abundância? Como eu consigo viver esse plano de Deus para a minha vida? Conhecendo a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus. Para você viver o plano de Deus. Deus tem pensamentos de paz. Deus quer te dar o fim que tu espera da tua vida. A finalidade que tu quer para a tua vida, Deus quer te dar. Deus tem uma vida de abundância para você e o plano de Deus para a tua vida é maior, é melhor do que o plano que você tem para a sua vida. Primeiro, para você viver o que Deus tem para você, você tem que se tornar filho de Deus. Porque esse plano aqui, esses planos mais altos, esses caminhos mais altos, essa vida de abundância que Jesus disse aqui, Ele conquistou na cruz por você. Está conquistado. E Jesus disse, está consumado. Oh, aleluias! Está consumado. Está conquistado na cruz. Agora você precisa tomar posse. Como é que você toma posse do que Jesus conquistou na cruz para você? Reconhecendo Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador da tua vida, como a gente já falou aqui durante os outros dias da campanha. Se tornando filho de Deus. Os filhos de Deus têm a marca. A marca dos filhos de Deus é a presença do Espírito Santo de Deus. E se você reconhece Jesus Cristo de Nazaré na sua vida, você recebe, é selado com o Espírito Santo de Deus. E se você é selado com o Espírito Santo de Deus, você acredita no Deus Pai, no Deus Filho, que é Jesus Cristo de Nazaré, e no Deus Espírito Santo. Os filhos de Deus reconhecem a Trindade Santa como o único Deus. Então você quer viver o que Jesus Cristo de Nazaré conquistou na cruz para você?
Os planos altos, a vida de abundância, os caminhos mais altos que Deus tem para você, os pensamentos de paz que Deus tem para você e não de mal. Deus quer te dar a vida que você espera. Você precisa reconhecer Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida e se tornar filho de Deus. Você precisa decidir ter vida com Deus, vida de relacionamento com Deus. Por quê? Porque agora eu vou te falar. Você precisa aprender a amar Deus. Por quê? Olha só. Você é ser humano. Você tem a sua maneira de enxergar a vida. Você tem o seu plano para a sua vida. Mas aqui a palavra de Deus está falando que o plano de Deus é melhor. Os caminhos de Deus são melhores. Mas para você ter confiança em Deus suficiente para viver o que Deus tem para você, primeiro você tem que aprender a amá-lo. A amá-lo como filho. A palavra do Senhor diz: ame ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amar Deus. Quando você ama a Deus, Deus se revela esse amor para você. Ele te cura, ele te liberta, você aprende a ter amor por si próprio. Quando você se ama a si mesmo, você aprende a amar as pessoas. Quando você aprende a amar as pessoas, você aprende a se amar também. E esse amor vem de Deus. Então, o primeiro ponto é aprender a amar Deus. Quando você aprende a amar Deus, quando você decide buscar Deus todos os dias com o objetivo de experimentar desse amor, de conhecer a identidade de Deus, que é uma identidade de amor, você aprende dia após dia a amá-lo. E quando você vai aprendendo a amá-lo, você vai aprendendo a obedecê-lo. Obedecer a sua palavra. E quando você vai aprendendo a obedecer a palavra de Deus, você vai vendo a Bíblia se tornar real na sua vida. Não tem outra maneira de ver a Bíblia se tornar real na tua vida, ver a Bíblia se cumprir na tua vida, se você não obedecer a palavra de Deus. É através da obediência. Nós vimos aqui nos outros dias que Deus, ele se sente amado. Deus nos ama, o amor de Deus é incondicional. Mas ele vê que nós o amamos quando nós o obedecemos. Então você obedece a Deus, você busca a Deus, você obedece a sua palavra, você obedece tudo aquilo que Deus te propõe, coloca no teu coração em obediência a ele. E aí você aprende a ter confiança nele. Você aprende a confiar em Deus a tal ponto de entregar a tua vida sem reservas. Entregar os teus caminhos ao Senhor para que o Senhor endireite as tuas veredas. Para você estar no centro da vontade de Deus, você precisa confiar inteiramente em Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, você começa a viver o que Deus tem para você. Deus tem um plano para cada ser humano. Nenhum plano é igual ao outro. São planos diferentes. É a multiforme sabedoria de Deus. Deus tem planos diferentes para cada ser humano. Eles convergem para um único ponto. O único ponto em comum é que os planos que Deus tem para os seres humanos glorificam o nome de Deus. São planos diferentes. Deus tem planos diferentes para cada ser humano, mas convergem para um único ponto. Glorifica o nome de Deus. Por quê? Tem pessoas que vivem vidas, realizam seus sonhos, realizaram aquilo que queriam, mas ainda assim eles se sentem um vazio na alma. Eles se sentem insatisfeitos. Eles não sentem uma alegria verdadeira. Eles sempre acham que está faltando alguma coisa na vida deles. Outros não vivem coisas maravilhosas, mas realizaram algumas coisas na vida, mas ainda assim são insatisfeitos. Sentem um vazio na alma, um vazio dentro de si. Não são felizes. É um semblante triste. É um olhar morto, sem vida. Por quê? Porque eles vivem a vida deles, os planos deles. Eles não quiseram viver o que Deus tinha para eles. Quando nós decidimos viver o que Deus tem para nós, nós encontramos uma alegria verdadeira.
Nós encontramos vida quando nós decidimos viver o que Deus tem para nós. Quando nós decidimos viver o que Deus tem para nós, isso traz paz para nossa alma, traz paz para o nosso ser, traz paz na mente, traz paz para o coração, traz sentido de vida. Traz uma alegria que vem do trono da graça do Senhor, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, vivendo o plano de Deus. A nossa vida é uma vida com sentido, é uma vida com propósito. E você tem a liberdade de escolher se você quer viver a sua vida do seu jeito ou se você quer viver o plano que Deus tem para você. E para você viver o plano que Deus tem para você, primeiro você tem que se aproximar dele, com a finalidade de conhecer o amor de Deus, de conhecer a identidade de Deus, que é amor. Que é amor. Se aproxime de Deus querendo conhecer o amor. Se aproxime de Deus pedindo para Ele se revelar. Deus, me revela esse amor. Me ensina a te amar como o Senhor merece ser amado. Para você viver os planos de Deus para a tua vida, você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa se tornar filho de Deus. Os filhos de Deus tomam posse do que Jesus conquistou na cruz para eles. Claro que para isso nós temos que caminhar com Deus. Não é só aceitar Deus e não ter vida com Deus. Nós conquistamos o que Jesus conquistou na cruz para nós. O que Jesus disse está consumado quando nós temos vida com Deus. Precisamos ter vida com Deus. Então você se aproxima de Deus, querendo conhecer a identidade de Deus, que é o amor de Deus. Essa é a identidade de Deus. Amor. Deus é amor. E você se aproxima dele, você aprende a amá-lo, você se torna filho de Deus e você passa a ter uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, buscando Deus dentro do seu quarto, no seu secreto. A palavra do Senhor diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ore, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Busque Deus, ter vida com Deus. Ter vida com Deus é ter tempo para Deus, adorá-lo, orar, meditar na sua palavra, buscando a revelação do Espírito Santo de Deus sobre a palavra de Deus. E decidir obedecer. Você ama a Deus. Você ama a Deus. Quando você ama a Deus, você decide obedecê-lo. Quando você obedece a Deus. E como é que você sabe que você está obedecendo a Deus? Quando você obedece a sua palavra. Quando você obedece a palavra de Deus. Quando você já está no nível de maturidade em Deus e você obedece às instruções de Deus para a tua vida. Você tem a sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus te dá as direções, te dá os conselhos que você precisa. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 32:8: instruir-te-ei e direi o caminho que tu deves seguir, te guiarei com os meus olhos. O Espírito Santo de Deus nos aconselha, ele nos instrui. Então, quando você ama a Deus, você obedece a sua palavra e você obedece às ordenanças do Senhor, os conselhos de Deus, as instruções de Deus. E você aprende a confiar nele inteiramente, a ponto de entregar a tua vida por completo para Deus. E essa confiança faz você viver o plano que Deus tem para você. Os planos que Deus tem para nós, para cada ser humano, são planos diferentes. Cada ser humano Deus tem um plano para cada ser humano, mas é sempre maior do que aquilo que você tem para você. É sempre maior. A Bíblia é clara em dizer: os meus planos são mais altos do que os vossos planos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então você passa a ter sentido de vida quando você vive o que Deus tem para você. Quando você vive de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus, quando você está inteiramente no centro da vontade de Deus, dependendo inteiramente de Deus. Mas é uma escolha sua. Você só vive o plano que Deus tem para você se você quiser. Se você quiser.
Mas a partir do momento que você decide viver o que Deus tem para você, você tem que se render inteiramente. Você tem que entregar a sua vida inteiramente para Deus, todas as áreas da sua vida. Rendição completa, sem reservas. Entregar a sua vida sem reservas para Deus. Não tenha medo. Não tenha medo, busque a Deus. Busque a Deus, vai buscando, vai pedindo. Deus, eu quero aprender a te amar como o Senhor merece ser amado. Deus, me ensina a te obedecer. Deus, me ensina a ter sensibilidade à tua voz. Deus, me ensina a confiar inteiramente em ti. A escolha é sua. Viver o que Deus tem para você ou viver a vida do seu jeito. Na Bíblia, aprendemos como viver os planos de Deus para nós. Os Salmos 119 e 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, quando você decide obedecer a palavra de Deus, ela se torna uma lâmpada para os teus pés. Os teus passos são firmes. As tuas decisões são firmes. O medo perde a força, a insegurança perde a força quando você decide obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: eu não te dei espírito de covardia, mas de coragem, de ousadia e de poder. E a gente consegue essa coragem, a gente consegue essa ousadia em Deus quando nós obedecemos a sua palavra. A Bíblia ela se torna uma lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ou seja, ela clareia a nossa vida. Você quer luz? Obedece a palavra de Deus. Ela vai clarear a tua vida, ela vai clarear o teu caminho. Provérbios 3, do 5 ao 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Foi o que nós acabamos de falar. Confia no Senhor do teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Não queira interpretar a Bíblia do teu jeito. Não queira entender a Bíblia da tua própria maneira. Queira compreender a palavra de Deus na presença do Deus vivo, na presença da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Medite na palavra de Deus, na presença do Deus vivo, para você receber a revelação do céu sobre a palavra de Deus. Para você compreender a palavra através do dono da palavra. Essa é a decisão mais sábia. Não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui fala sobre não entender a Bíblia da tua maneira, mas meditar na palavra de Deus, na presença da Trindade Santa. Aqui diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Não viva da maneira que você acha que é certo. Não viva do jeito que você pensa que é certo. Abra mão das tuas verdades e aceita as verdades da palavra de Deus. É dessa maneira que você aprende a confiar no Senhor. A palavra continua aqui, reconhece-o em todos os seus caminhos, ou seja, entrega a tua vida, todos os teus caminhos, todas as áreas da tua vida, entregue inteiramente ao Senhor. Entregue sem reservas. Confie inteiramente no Senhor e olha o que vai acontecer. Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar a tua vida. Você se torna no centro quando você decide obedecer a Deus. Confiar integralmente no Senhor. Você vem para o centro da vontade de Deus. Você passa a depender inteiramente de Deus. E você vive o que Deus tem para você porque Ele endireita as tuas veredas. Oh, aleluias! Aleluias, glória a Deus. Deus maravilhoso, nós estamos aqui nesses 21 dias de campanha, Senhor, para te exaltar o teu nome, para glorificar, dizer que tu és santo, 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 santo. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a ti, Senhor. Nós dependemos inteiramente de ti, Senhor. Uma vida longe de ti não faz sentido. Nós somos limitados, Senhor. Nós somos inteiramente limitados, Senhor. Nós dependemos inteiramente de ti para viver, Senhor. Nos ensina, Deus, a te amar como o Senhor merece ser amado. Nos ensina a te amar, nos revela esse amor, Senhor. Nos ensina a te amar de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, Deus. Nos ensina a nos amar
a ponto da gente amar as pessoas. Nos ensina a amar as pessoas a ponto da gente aprender a se amar também. Nos ensina a te obedecer, a obedecer a tua palavra, a ter sensibilidade à tua voz, para ouvir os teus conselhos, para ouvir as tuas direções e seguir, Senhor, as direções que o Senhor tem para nós. Obedecer a tua palavra, Senhor. Nos revela a tua palavra. Que nós possamos ter sede e fome pela tua palavra. Que nós possamos obedecer a tua palavra, Senhor, a ponto dela se tornar uma fonte de água viva dentro de nós. Uma fonte de água viva dentro de nós a jorrar para a vida eterna, Deus. Oh, Deus, nos ensina a tua palavra. Nos ensina a obedecer a tua palavra, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Que a gente não queira entender a palavra de Deus de acordo com a nossa maneira, mas entender a palavra de Deus através da revelação do Espírito Santo de Deus, Senhor. Oh, Deus, que nós possamos te amar, que nós possamos te obedecer, que nós possamos confiar inteiramente em ti, com todo o nosso ser, Deus. Que nós possamos entregar a nossa vida sem reservas para ti. Que seja do teu jeito, que seja da tua maneira, que seja para a glória do teu louvor, Senhor. Sim, Senhor. Nos convence, Deus, a viver o que o Senhor tem para nós. Nos convence, Deus, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que a gente não tenha medo, Deus, de viver o que o Senhor tem para nós. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus, mais um dia de campanha. Nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, porque nós queremos te amar, nós queremos te conhecer. Nós acreditamos no Deus vivo. Nós acreditamos no Deus do amor. Nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso. E nós cremos que durante esses 21 dias o Senhor vai se mover na nossa vida. O Senhor vai se mover no planeta Terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.